Tô voltando aqui. Sim, continuando. A camada S tem um único estado, né, energético, enquanto as subcamadas P, D e F tem 3, 5 e 7 estados. Então vamos lá. Aqui tem 1, P tem 3. P tem 3, né? D tem 5, então 1, 2, 3, 4, 5. E F tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, é assim a distribuição. E associando a cada elétron a um momento que é o spin, né? Que é meio tanto para mais quanto para menos, vai depender da posição de giro, né? Esse número spin, número quântico spin, é dado pela representação de ms, tá? Ele está relacionado ao giro do spin. Então, o giro pode ser no sentido... Aí vocês vão ter que achar uma convenção, né? No sentido anti-horário é positivo. No sentido horário é negativo. Aí é uma questão de convenção, ok? Aqui é a distribuição para as 4 primeiras camadas, que é K, L, M e N, ok? Esse aqui é o formato dos orbitais das subcamadas S, P, D e F, tá? Então, a gente tem esse formato aqui, ó. 1, 3, 5 e 7. Tá. Aí, como é que a gente faz para achar essas energias para cada um dos átomos? Você tem que fazer a chamada distribuição de Linus Pauling, né? Tem que fazer pegando o número quântico, ok? Então, a distribuição começa na diagonal, ok? E ela pega todas as camadas. Então, eu tenho aqui K, L, M, N, O, P, Q. Ok? A configuração eletrônica. Como são preenchidos os estados quânticos em um átomo isolado de gás, para isso a gente faz o uso de exclusão de Pauling. O princípio de exclusão de Pauling para cada estado eletrônico pode comportar um máximo 2 elétrons. É como eu tinha desenhado lá, né? Então, para cada passagemzinha daquela lá, eu tenho 2 elétrons. Um em sentido contrário à passagem do outro, ok? Em giro contrário do outro. Os elétrons preenchem esses estados energéticos mais baixos possíveis nas camadas e subcamadas eletrônicas. 2 elétrons que possuem spins opostos por estado. Então, sempre assim, ok? Aqui tem uns esquemas de representação, tá? Aqui um S, 2S, 2P, ok? Então, um S tem um 2, 2 por ser S também eu vou ter 2. No caso do P, eu vou ter 2 para cada uma daquelas casinhas, né? Então, vamos lá. No caso do S, eu tenho uma casinha. No caso do P, eu tenho 3 casas. No caso do D, eu tenho 5 casas. No caso do F, eu tenho 7 casas. Aqui a gente tem só até o P, né?
Aqui são 7 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 7 casinhas. Tá? E cada uma dessas casinhas suportam 2 elétrons, né? Ok? Aqui a gente tem a distribuição de configuração de todos esses elétrons aqui, todos esses elementos, né? Hidrogênio, hélio, lítio. E aí a gente vai começar pelo básico aqui, ó. O lítio, que tem o número atômico 3. Então, vamos lá. 1s, 2s. Colocar do lítio não, colocar um mais pra cá. Desse aqui do carbono, que é 6. Ok? 1s, 2s, 2p, né? 3s, 3p e 3d. Ok? A gente vai fazer para 6. A gente sabe que S é 2, né? P é C2. Ok? Então, vamos colocar aqui uma setinha. Ok? A gente sabe que D é 10, né? P é 6. D é 10. Ok? Então, vamos lá. Se eu quero o carbono que é 6, então eu vou distribuir até dar 6, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou pegar esse aqui, ó. 1s2. S2. Bom, tem 6, tira 2, fica 4, né? Aí vem aqui, pega o 2s2. Tinha 6, tira 4, fica 2, né? Eu vou ter que voltar aqui, ó, e pegar. Só que ao invés de ser P6, eu vou ter 2P2. Ok? E aí eu tenho os meus 6 aqui, né? Aqui, ó. 1s2, 2s2 e 2p2. E lá no final só sobrou 2 elétrons, né? Ok? Então é assim que é feita a distribuição. É claro que quanto maior o número atômico, maior o número de elétrons, então maior vai ser, mais fundo nas camadas ele vai chegar, né? O que são os elétrons de valência? Os elétrons de valência são aqueles que estão lá nas últimas camadas, na última camada, né? São aqueles que estão ocupando lá a camada mais externa, ok? Esses elétrons que participam da ligação dos átomos, para formar agregados atômicos, moléculas, para formar essas coisas. Essas ligações são feitas nas camadas mais externas, chamadas camadas de valência. Muitas das propriedades físicas e químicas desses sólidos estão baseadas nesses elétrons da última camada, a camada de valência. Alguns átomos possuem o que é denominado configuração eletrônica estável. O que isso quer dizer? Que a camada eletrônica mais externa, ou a de valência, estão completamente preenchida, que ele tem um número máximo de 8, né? No máximo cabe 8 elétrons lá na última camada. Então, esses 8, quando estão preenchidos, são chamados de estáveis. A gente tem uma coluna inteira de elementos que têm essa propriedade, que são chamados de gases inertes ou gases nobres, né? São, virtualmente, eles não reagem com nada porque as últimas camadas dele já está preenchida, ok? Aí aqui a gente tem exemplo de distribuições, ó.
Tirando o hélio, porque ele não tem átomos suficientes, que no caso seriam os 8, né? Mas ele só tem 2 e os 2 estão na última camada, que é a camada S. Então ele não tem como fechar a ligação com ninguém. Mas tirando isso, ó, todos os outros tem 8. Essa aqui é a última camada, 8. Ok? Última camada aqui é de 5, 8. Também 8. Certo? Aqui tem a tabela periódica, né? Como os elementos são posicionados, a ordem crescente do número atômico, em 7 fileiras horizontais. Essas fileiras são chamadas de períodos, tá? Todos os elementos localizados em cada coluna ou grupo possuem estruturas semelhantes dos seus elétrons de valência, assim como propriedades físicas e químicas similares. Aqui, por exemplo, todos eles não reagem com ninguém, eles são chamados de inertes, né? São parecidos. Então, todos eles, ó, tem 8, 7, por aí vai. Esses da primeira camada são chamados de os alcalinos, né? Logo em seguida, a gente tem os alcalinos terrosos. No meio aqui a gente tem a B, né, que é chamado de metais de transição. Logo aqui a gente tem os chamados de halogênios. E por último, os gases nobres, ok? Aqui a gente tem uma coisa mais ou menos como uma escadinha, que parte faz parte do metais de transição, parte eles chamam de semimetais, né? Segundo aquela classificação antiga. Bom, então vamos lá. Gases nobres. Uma coisa, os metais de transição possuem estados eletrônicos D parcialmente preenchidos. Em alguns casos, 1 ou 2 elétrons na próxima camada energética mais elevada. Então, característica dos metais. São elementos eletropositivos, indicando que são capazes de ceder seus poucos elétrons de valência para se tornarem íons carregados positivamente. Os elementos situados do lado direito da tabela são eletronegativos. Isso é, eles prontamente aceitam elétrons para formar íons carregados negativamente, ou algumas vezes compartilham elétrons com outros átomos. E aí é como funciona a eletronegatividade, afinidade, por aí vai. Tá? Energia de ionização. Isso aqui é como se funciona em 3D, né? A questão dos blocos. Então, vamos terminar a aula e as dúvidas vocês anotem para retirar na terça-feira.